querida igreja, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que esta palavra possa nos trazer paz, a alegria, e de que realmente nós não precisamos duvidar, mas confiar de que realmente Deus faz tudo muito bem para nós. Amém. Como é o seu dia a dia? Você trabalha bastante? Você trabalha pouco? Quem sabe o nosso dia a dia está sendo marcado por muitas correrias. A grande maioria das pessoas vive correndo de um lado para o outro. Nós estamos sofrendo de uma doença chamada pressa, falta de paciência. A sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade imediatista. As pessoas esperam que tudo aconteça rapidamente. As respostas, os resultados, as notícias, as mensagens. E quando seus objetivos e respostas não são alcançados no tempo esperado, então chega a aflição, a ansiedade. A ansiedade se aumenta e assim se perde a paciência. Isso também acontece quando alguém não encontra um emprego, quando o carro quebra, quando o trânsito para, trava, não vai, quando uma dor física se torna insuportável. O ser humano se tornou imediatista e por isso tem dificuldade de aguardar, tem dificuldade de ter paciência para o tempo certo das coisas. E diante dessa realidade nós precisamos voltar a compreender o que é paciência. Meus queridos, paciência é uma virtude de permanecer firme diante da dificuldade. É a capacidade de esperar, suportar e manter o ânimo em meio ao esgotamento. Paciência é ter disposição, ânimo para não desanimar, mesmo diante dos piores acontecimentos da nossa vida. E aí nós somos lembrados que a paciência é algo que Deus produz em nós. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Ele produz, Ele nos dá paciência. E aí o apóstolo Tiago, hoje na Epístola, ele nos ensina: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus queridos, o apóstolo Tiago está escrevendo também para um povo esgotado, um povo cheio de perguntas, um povo agitado. E é justamente ali no meio das incertezas que ele declara que existe bem um caminho, o caminho da paciência, do coração fortalecido, da fé que permanece mesmo quando os olhos não veem nada. Realmente, a impaciência, as dúvidas batem à porta nos dias em que a resposta não vem, nos dias em que o futuro é um enorme ponto de interrogação e nós tentamos adivinhar ainda aquilo que nós nem sabemos. A impaciência, a dúvida vem quando uma porta se fecha de repente e nós ficamos: e agora? O que vai acontecer? Ficamos sem direção. Quando os problemas parecem só aumentar e tudo dentro de nós está clamando por paz, alívio. Mas é nesses dias, justamente nesses dias, que Deus então nos ensina algo precioso, que Ele é fiel. Ele é presente e atuante quando nós achamos que
que nada está acontecendo. É Ele quem nos guarda e faz com que tudo acabe bem. Mesmo quando nós não vemos o final, Deus faz com que tudo acabe bem. Portanto, meus queridos, na dúvida, não duvidamos. Deus faz com que tudo acabe bem. Existem perguntas que não nascem por causa da curiosidade. Existem perguntas que não nascem simplesmente de uma mente em busca de informação. Existem perguntas que nascem de um coração ansioso. De um coração ansioso que sofre com a contradição entre aquilo que confia e aquilo que está vendo. E foi assim com João Batista. João Batista é aquele que tinha apontado para Jesus e dito: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele está preso. Ele que pregava com ousadia e denunciava com coragem o pecado dos fariseus, o mesmo que batizou Jesus. Ele batizou Jesus no Jordão. Agora está na cadeia. Preso, então, esperava por justiça e talvez por libertação, ansiava pela paz de saber, por ver Jesus agindo, atuando. E em sua dor, preso e frustrado, ele envia seus discípulos a Jesus. João envia a Jesus uma pergunta. E a pergunta é: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Olha só que pergunta é essa. Uma pergunta carregada de dúvida, uma pergunta carregada de expectativa, uma pergunta de quem está ali sofrendo demais, uma pergunta de quem confiou, mas agora estava cansado, oprimido, preso. Uma pergunta que nasce quando o coração parece tocar no céu e a resposta não vir. Parece não vir. Quando nós esperamos uma cura que não chega, uma porta que não se abre, um milagre divino que nós esperávamos que acontecesse, mas não aconteceu como nós imaginávamos. Acredito que todos nós, diante dos fatos lamentáveis e complicados da vida, também já nos perguntamos: será que realmente tudo é possível para Deus? Naqueles momentos difíceis e complicados, acredito que nós também perguntamos: será que de fato Deus tem poder para fazer com que tudo acabe bem? A resposta de Jesus a João Batista demonstra que sim. A resposta de Jesus demonstra fidelidade e amor. E Jesus, então, ao responder para João Batista, ele não fica tentando ou querendo dar uma explicação filosófica. Jesus também não fica tentando justificar os seus caminhos. Jesus apenas diz: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meus queridos, com essa resposta, Jesus está mostrando que Deus sempre está em ação. Mesmo que não seja da forma como nós esperamos, como nós desejamos, Deus está sempre trabalhando. Por isso, para ensinar sobre paciência, o apóstolo Tiago ele usa uma figura simples, mas profunda. A figura de um agricultor, de um lavrador, aquele que espera pelas primeiras e as últimas chuvas. E aí nós somos lembrados que o lavrador, o agricultor, ele faz a sua parte. Ele lavra o solo, ou seja, planta, ele cuida. Mas tem algo que ele não pode fazer. E ele não pode fazer o quê? Mandar a chuva. Ele não tem como controlar o tempo.
precisa descansar no fato de que a chuva vem e virá na hora certa. Assim é na vida com Deus, tudo tem seu tempo. Há momento em que nós fazemos tudo o que nós poderíamos fazer. Oramos, trabalhamos, planejamos, tentamos, e aí Deus então nos conduz para uma disciplina espiritual que muitos de nós queremos evitar, que é esperar. É fácil esperar. Meus queridos, esperar não é perder tempo. Esperar é simplesmente descansar e confiar. Esperar é reconhecer e confiar que Deus está trabalhando mesmo que nós não vejamos. Deus está trabalhando. Deus está fazendo as coisas acontecerem do melhor jeito. Por isso, esperar é reconhecer e confiar que Deus está trabalhando, mesmo que os resultados não surjam de imediato. E a gente tem paciência. Deus tem o tempo certo para cada coisa na nossa vida, gente. Em sua soberania e em sua sabedoria, Deus faz as coisas acontecerem no melhor momento. Deus não atrasa, Ele chega no horário. Pois, como lemos em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Haja paciência, né? E para tanto, então, o apóstolo Tiago continua dizendo: fortaleçam o coração. Ele não está dizendo aqui, parem de sentir medo. A dúvida, o medo, a impaciência tentam entrar, mas nós somos lembrados daquele que nos guarda pelo seu poder. Escreveu o apóstolo Paulo: pois Deus nos deu um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1,7. E nós ainda lemos no Salmo 27, versículo 14: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Fortalecemos o nosso coração, confiando que Deus é fiel a nós. Meus queridos, Deus é fiel a nós. Fortalecemos o coração quando nós confiamos que tudo que Ele já fez e faz para nos perdoar e salvar está pronto. Jesus, no alto da cruz, disse: está consumado. Para fortalecer ainda mais o coração, então o apóstolo Tiago, ele nos aponta para Jó. Jó é a prova viva de que, quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo a história. Nada escapa das mãos do Senhor, nada escapa dos olhos do Senhor, nada sai do controle de Deus. E o final da vida de Jó nos mostra uma verdade eterna: que o nosso Deus é cheio de misericórdia e compaixão, ou seja, Ele não apenas resolve, Ele restaura. Ele não apenas conserta, Ele renova. Ele não apenas fecha ciclos, mas Ele abre novas oportunidades. Por isso o apóstolo Tiago nos convida a ter paciência. Haja paciência. Mas essa paciência não é uma paciência passiva, de ficar com os braços cruzados e esperar para ver o que vai dar. Ele está falando de uma paciência ativa. Paciência não é desistir. Paciência é continuar crendo e agindo. Paciência é continuar orando. Paciência é continuar servindo com alegria. Paciência é continuar caminhando mesmo quando as pernas pesam. Paciência é confiar que Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Pois, como nós temos no Salmo 145, versículo 18 e 19, Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda.
dos que pedem com sinceridade. A todos os que pedem, Ele dá o que é necessário. Ele ouve seus gritos e os salva da morte. Meus queridos, eu pergunto: quantas vezes esperamos que Deus mude tudo de uma vez e que resolva os nossos problemas e elimine o sofrimento sem demora? Uma das verdades da fé é justamente esta: Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. A promessa de Deus aqui, gente, não está dizendo que todas as coisas são boas, mas Ele está dizendo que todas as coisas cooperam. A dor coopera, a espera coopera, as lágrimas cooperam, o silêncio coopera, o esperar coopera, as adversidades cooperam. O que hoje parece ser sem sentido, um dia se tornará um grande testemunho, um belo testemunho de fé. O que hoje é uma pergunta, amanhã será uma resposta, porque Deus é especialista em reverter toda e qualquer situação. E quando nós olhamos para a obra de Jesus Cristo na cruz, isso ainda fica mais claro. Jesus, Ele enfrentou a cruz porque Ele sabia o final. Ele sabia da ressurreição. Ele sabia da glória. Sabia que a dor e a morte não é o fim. E aí nós lemos lá em Hebreus 12, versículo 2 ao 3. Ele, Jesus, não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Meus queridos, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o seu amor por nós. Ele suportou tudo e Ele venceu para garantir que com Ele o nosso futuro será no céu por toda a eternidade. Por isso, quando a dúvida vier, e a dúvida vai vir sim, gente, nós vamos ter muitas dúvidas, mas quando ela vier, que nós confiemos, que nós descansemos, porque Deus está trabalhando, e Deus trabalha enquanto nós dormimos. Ele cuida de cada detalhe. A fidelidade dele não vai depender da circunstância, nem dos que sentimos, mas do que Ele é. E Ele é onipotente. Ele tem poder para fazer e criar e dar saída aonde nós só vemos becos sem saída. E é isso que Ele diz para nós: não temas, porque eu sou contigo. E Ele então assim faz com que tudo acabe bem. Ele sempre vai honrar aqueles que perseveram. E como escreveu o apóstolo Tiago, felizes os que perseveraram. E agora vem a pergunta: como perseverar? Colocando e deixando a nossa vida nas mãos do Senhor. É Ele que fortalece a nossa vida para suportar e superar as adversidades dessa vida. Jesus também afirmou e garantiu: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Meus queridos, depois de ensinar sobre ter paciência, o apóstolo Tiago também trata de algo que costuma destruir a paciência. Sabe o que destrói a paciência? As queixas, as murmurações. E aí ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. O verbo queixar carrega o sentido de lamentar, murmurar, resmungar. Quando nós perdemos a paciência, nós facilmente acabamos achando defeitos. Quando nós perdemos a paciência, nós facilmente vamos reclamar uns dos outros. Medir o irmão, murmurar contra o irmão, desprezá-lo é assumir o lugar de juiz. Olha só o que o Tiago escreveu:
Irmãos, não falem mal uns dos outros. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Por isso, gente, ao invés de murmurar, é melhor suportar. E suportar não é engolir. Nós não temos que nos engolir, nós temos que nos suportar em amor. E suportar é ser um ombro amigo, um suporte. Ao invés de reclamar, é melhor a gente carregar as cargas uns dos outros. Ao invés de disputar, é melhor caminharmos juntos, pois nós temos o mesmo Pai. Uma mão estendida é muito melhor do que um dedo apontado. Gente, a volta de Jesus está próxima. Para tanto é que nós precisamos então viver como filhos da luz, firmes na esperança, em paz com os nossos irmãos. Jesus nunca prometeu que nós estaríamos isentos de problemas, de dificuldades. E isso é um consolo para nós, porque a fé verdadeira não se apoia naquilo que nós sentimos ou no que nós vemos. A fé, gente, não depende, não se mede por resultados imediatos. A fé não se mede pela quantidade de atividades, mas da paz, da esperança de que Jesus Cristo está presente, agindo, quando tudo parece indicar o contrário. Jesus é o único Salvador. E Jesus, ele não se ofende com a nossa fraqueza, gente, mas ele nos fortalece com a sua fidelidade. Portanto, guardemos isso em nosso coração. Deus tem poder para fazer com que tudo acabe bem. A paciência de Deus ainda não acabou. Ele continua chamando, ele continua acolhendo, ele continua oferecendo vida, perdão e salvação. A porta estreita continua, ainda está aberta. É por isso que nós podemos descansar, ter paciência, porque aquele que veio para salvar, ele continua estendendo a mão para nós. E mesmo então, quando as histórias da nossa vida, quando as histórias desta vida não acabam do jeito que nós imaginamos ou desejamos, há um final garantido que ninguém pode apagar, há um final que ninguém pode tirar de nós, que é: o céu é sim a nossa herança. Portanto, meus queridos, sejamos pacientes e fortalecemos o coração, pois o Senhor está próximo. Jesus é o único que pode nos salvar, e Ele faz com que tudo acabe bem. E tudo que Ele faz com amor e carinho. Amém.